Olá, pessoal! Eu gostaria de começar agradecendo a todo mundo que participou aqui nos comentários no post do Facebook. Foi muito legal, né? Para começo de conversa, achei muito interessante ver como vocês pensam, a escrita de vocês, né? Ver que vocês se manifestaram. Foi super legal. Eu vou tentar trabalhar algumas das questões que vocês levantaram e continuar pensando as questões que eu levantei para vocês no último vídeo e nas últimas aulas, tá? Então, antes de nós começarmos a entender a antropologia especificamente, nós vamos tentar entender a importância do estudo dos povos indígenas. Não tem como entender a questão dos indígenas no Brasil sem entender o que é o Brasil e essa questão da identidade e da memória. Por isso que eu comecei discutindo isso. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada naquele texto do retrato molecular, mas eu acho ele, assim, fantástico. Por quê? A gente discute que culturalmente nós somos miscigenados. Isso é um ponto final. Não tem discussão e daqui a pouco a gente vai discutir isso a partir da lógica da identidade. Mas, para começo de conversa, não é uma questão só cultural. É uma questão biológica. Então, esse estudo que foi feito pela galera da medicina, da biologia, chegou à conclusão de que aquilo que a história já tinha dito, Gilberto Freire já estava dizendo lá no Casa Grande Senzala, sobre a miscigenação, realmente comprova-se geneticamente. Então, eu acho que esse texto é muito legal, vocês podem usar na vida de vocês sempre. Eu sempre uso nas minhas aulas quando eu falo de Brasil, porque faz as pessoas entenderem que elas são geneticamente formadas por 3 etnias. A do branco europeu, a do indígena e a do africano, agora aqueles que já começam a fazer parte da cultura do Brasil, de todos os negros que vêm para o Brasil já começam a nascer no Brasil, não só os que vêm. Então, nós somos formados por 3 etnias, né? O racismo, de cara, ele já é ignorante, ele já é tosco, porque está negando a tua própria essência, né? Os fósseis mais antigos foram encontrados na África, nós descendemos da África, a gente vem da África em todos os sentidos. E com relação ao Brasil, você negar a questão da identidade para negros e indígenas é a coisa mais tosca possível, porque você está negando a si mesmo, a sua própria cultura e a sua própria biologia. Então não tá só no campo da cultura, tá no campo da biologia também aqui, ó, gente, na nossa veia. Nós temos sangue indígena, negro e branco, tá? É importante nós entendermos isso. Então aqui no texto do retrato molecular, ele fala que com relação às linhagens paternas, a maior parte delas é europeia. E com relação às linhagens maternas, nós temos 60% de linhagens que são ameríndias ou africanas. O que isso quer dizer? Aquilo que a história já estava comprovando, que os homens vêm colonizar o Brasil, são portugueses, em sua maioria, no primeiro momento, depois a gente tem as outras levas de imigração, mas nesse primeiro momento a gente está pensando nos portugueses. Eles vêm pra cá colonizar e vocês sabem que muitos deles eram degredados ou pessoas que vinham sem família. Degredado é alguém que faz um crime lá na Europa, normalmente eram crimes sexuais. Eles eram a escória, digamos assim, de Portugal e vinham pra cá. Então essa galera vinha pra cá, normalmente sem esposa, sem família constituída. E aí quando eles chegaram aqui, o Gilberto Freire fala que eles iam saindo dos barcos pisando em gente, em carne, porque as índias, nuas inclusive, estavam ali e elas tinham muito essa crença, todos os indígenas de maneira geral aqui que tem esse primeiro contato com os portugueses, de que eles eram deuses. Claro que logo isso vai se revelar uma mentira, uma ideia errada, mas no primeiro momento eles realmente acreditam que eles são deuses. E para essas mulheres, então, a ideia de você ter um filho com um deus é uma coisa fantástica, e elas vão se relacionar muito com esses homens. Inclusive os homens das tribos quase que oferecem essas mulheres para os portugueses. E até por conta disso a Igreja Católica vai permitir que eles se casem, porque na visão da Igreja Católica é melhor que se casem, pelo menos tá certinho perante a lei divina e, enfim, a lei dos homens, do que ficar se relacionando sem essa formalidade, porque já estava acontecendo. Então, tipo, vamos tentar remediar. Então a Igreja Católica permite o casamento e as primeiras famílias compostas no Brasil, então, são compostas por homens brancos, portugueses e indígenas. Elas são as mulheres que compõem as primeiras famílias. É importante a gente entender isso. Vocês comentaram ali no post sobre a questão do estupro.
Todas as mulheres foram estupradas necessariamente? Não, porque num primeiro momento, como eu falei pra vocês, existia essa idealização do que seriam esses europeus, né? Uma ideia de que eles realmente poderiam ser deuses e que poderiam realmente trazer boas coisas, que poderia existir uma boa relação, enfim, né, com relação aos indígenas do resto da América também isso é muito real, mas logo eles percebem que não é bem isso. Inclusive porque nas culturas indígenas, de maneira geral, eles têm uma visão do mar como um lugar místico, mágico. Em algumas culturas, como um espaço de onde vêm os mortos, os deuses, né? E daí quando vêm os europeus, eles têm essa dimensão, essa noção, e isso vai, obviamente, afetar a relação deles no primeiro momento. Como eu falei pra vocês, nem todas as mulheres são necessariamente estupradas. Muitas delas decidem, por conta própria, que elas querem se relacionar com esses caras, mas depois, com o tempo, à medida que eles vão percebendo que eles vão ser escravizados, que a vida deles vai mudar, que a cultura vai ser extirpada, aí eles começam a resistir. E os homens, que vão ser mandados para a escravidão, para o trabalho na lavoura, que é um trabalho sistemático que eles não estavam acostumados, eles vão se ferrar totalmente na história, porque eles vão ficar sem as mulheres das tribos, eles vão ter que trabalhar nesse novo tipo de trabalho que eles não têm contato, não têm domínio, numa coisa que faz parte da realidade deles. E isso vai gerar uma série de problemas. Não sei se vocês sabem, mas existem nesse período aí inúmeros indígenas que se matam. A gente não tá falando só de outros fatores externos, a gente tá falando de uma resistência que vem em função da morte. Já que eu não tenho mais o que fazer, eu não aguento esse ritmo de trabalho. E não é a questão da preguiça, tá, gente? Porque o próprio Gilberto Freire, no caso da Grande Senzala, em certa medida, ele dá a entender que ele não é muito chegado na figura do indígena. Quase como se ele realmente entendesse que o indígena foi um preguiçoso, que ele não deu conta do trabalho, que ele não quis fazer. Mas a questão é que os indígenas eles tinham uma visão de trabalho muito diferenciada, de coleta da natureza ou agricultura em pequena quantidade, não nessa larga escala que era da exportação, do latifúndio, do agronegócio hoje, por exemplo. Então, para eles, isso era penoso, era terrível, né? Era um ritmo de trabalho frenético que é o que a gente vive hoje, né, gente? O que vem do pós-revolução industrial, as pessoas não têm tempo pra nada, então pra eles começar a trabalhar num ritmo daqueles, pra eles que estavam habituados a ter contato com a natureza e tirar da natureza o que eles precisavam, claro que ia ser um negócio muito louco. E não era uma questão de preguiça, era uma questão de resistência cultural mesmo. Nós não queremos fazer esse negócio aqui porque não tá certo. Nós somos escravos e nós não gostamos dessa situação. Então nós vamos resistir. Muitos fugiam, muitos tentavam resistir através do uso da violência, outros se matavam, muitos eram dizimados pelas doenças que os portugueses traziam. Então há uma resistência em todos os sentidos, tá? E a morte vem em função de muitas coisas, não só da guerra necessariamente entre portugueses e indígenas, ou das condições mesmo difíceis de trabalho. Aí tá, esses caras lá vão ficar abandonados, mas as mulheres elas vão compor as primeiras famílias, não que isso seja muito melhor. Mas isso vai fazer com que elas influenciem muito na cultura do Brasil, justamente porque elas vão isso vai permitir que elas implementem, né, coloquem na cultura que estava se formando, porque a cultura é móvel, é maleável, ela vai se construindo a partir de inúmeras culturas, vários elementos, né? Essa coisa da globalização faz que haja essa mistura de culturas, mas desde esse período a gente já começa a ver uma troca, né, cultural. Aliás, desde a antiguidade a gente já pode pensar em trocas culturais através do comércio, por exemplo. Mas a globalização só vai acentuar isso. Mas isso vai fazer com que os indígenas, as indígenas possam fazer com que a cultura brasileira já comece a se delinear a partir de alguns valores e alguns modelos indígenas. A comida, com relação aos hábitos, como por exemplo a gente sabe que a gente tem o hábito de tomar banho mais frequentemente do que os europeus em função dos indígenas, a questão das ervas, o contato com a natureza, o conhecimento da natureza, a questão da fala, inúmeras coisas nesse primeiro momento são influenciadas dentro da cultura por conta dessas indígenas, porque elas estão formando as famílias, elas estão educando as crianças e elas estão passando, transmitindo esses valores, porque na cultura os valores são transmitidos de pai para filho, de geração em geração, digamos assim. Essa é a principal característica da cultura e é isso que nos difere dos demais animais. A gente tem essa capacidade de passar valores para outras gerações. Mas essa questão de diferença entre ser humano e demais animais a gente vai ver daqui pra frente quando a gente começar a discutir antropologia mais especificamente.
Mas com relação, então, às indígenas, elas vão formar essas primeiras famílias. Aí depois vem a escravidão dos negros, das negras, africanas, nesse primeiro momento, e depois os que vão nascendo no próprio Brasil. E elas também vão compor, em certa medida, essas famílias, mas não necessariamente na posição de esposa, vocês sabem disso, né? Os senhores tinham uma esposa branca, o Gilberto Freire inclusive fala disso, acho que eu citei pra vocês na última aula, o ditado popular lá do Brasil colonial, que as mulheres brancas eram pra se casar, né, porque elas faziam parte do padrão, da elite, elas tinham a questão do status, inclusive da religião, né? Mas as negras eram pra trabalhar e as mulatas eram para, você sabe o que, né? Então, em função disso, elas acabaram formando também a nação, não só culturalmente, mas na questão da genética, porque muitos dos filhos delas, filhos dos brancos, dos senhores escravos, enfim, acabaram compondo então a nação. Então nós temos historicamente uma questão e biologicamente a mesma questão sendo comprovada. Isso que eles acabaram de falar, que a maior parte das linhagens maternas são do homem branco e a maior parte das linhagens maternas, aliás, perdão, a maior parte das linhagens paternas do homem branco e a maior parte das linhagens maternas das negras e indígenas é a comprovação daquilo que a gente já sabia culturalmente e já estava discutindo antes. Mas é uma questão que tá aqui, ó, é genética, tá no nosso corpo, é biológica. A maior parte de nós, por mais brancos que sejamos, tem essas características. Por mais indígena que seja, tem característica branca, e por mais negro que seja, tem característica indígena e branca. Enfim, é uma miscigenação total. Bom, gente, ainda pensando nessa questão da miscigenação, da mistura das etnias aqui no Brasil, eu queria contar pra vocês rapidinho uma experiência de uma pesquisa que eu realizei com os acadêmicos na época, acho que foi em 2015, 2016. Era uma pesquisa feita na Unespar e na Uniuv, mas eu vou falar dos dados da Unespar, para pensar o perfil do estudante, da estudante universitária da Unespar naquele ano ali. Então a gente fez com o segundo ano do curso de História, que inclusive já se formaram, e foi uma pesquisa, gente, que perguntava uma série de questões para os alunos para justamente tentar traçar esse perfil de quem que é essa pessoa que está na universidade. E uma das questões era justamente para eles preencherem, num primeiro momento, a etnia deles, certo? E depois a questão da raça, da cor da pele. São coisas diferentes, né? Você pode ser branco e ter uma descendência indígena e africana, que é o caso que a gente acabou de estudar. Só que é muito difícil para as pessoas entenderem, porque se eu me enxergo branco, visualmente, esteticamente, falando, externamente, eu não acho que eu tenha qualquer mistura, né? Eu posso até chegar a cogitar que eu seja uma raça pura, né? O que a gente sabe que não existe, mas as pessoas têm uma dificuldade enorme em entender essa diferença, né, de cor de pele, a questão estética, aquilo que aparece num primeiro momento, mas para além disso a minha formação biológica e genética mesmo. Então esse estudo, gente, ele é muito rico porque ele mostra isso pra gente e nos dá uma base muito grande para trabalhar isso com tranquilidade. Então nessa pesquisa tinha muita gente, inclusive do próprio curso de história, que não tinha essa dimensão. Colocava lá que entendia-se ou branco, ou negro, ou pardo, ou amarelo. A gente colocou as cores lá que o IBGE normalmente usa, né? Ainda que nem o IBGE tem uma definição clara, né, desses critérios deles, porque é uma questão super subjetiva, né? O que é o pardo? Se eu me entendo parda, não. Putz, eu tenho uma descendência indígena, mas visualmente isso não dá pra ver, então eu sou ou não sou. Então essa questão é muito complexa, gente. Né? Ainda nem os órgãos que digamos assim, regulamentam essa questão deram conta com o IBGE, por exemplo. Eles fazem pesquisa sempre sobre isso, até para a pessoa poder se declarar parda, para poder entrar no sistema de cotas. Tudo isso é muito subjetivo e ainda é muito complexo. Mas, de maneira geral, a gente estava perguntando para as pessoas, no primeiro momento, essa questão da cor, como elas se enxergavam, e depois qual que era a descendência delas, qual que era a origem, digamos assim, étnica. E aí eles poderiam responder, mostrava isso pra eles, né, todas as possíveis ali. A gente colocou europeia, indígena, africana e outro, pra a pessoa colocar o que ela achasse que cabia, asiático, enfim, extraterrestre, não sei. Aí a pessoa podia colocar todas as opções. Depois que eu trabalhei esses temas com os alunos do segundo ano, eu imaginei que o pessoal do segundo ano ia colocar as 3 opções, porque a gente acabou de ver que geneticamente nós somos formados por indígenas, negros e brancos. E não foi o que aconteceu.
a gente teve um número pouquíssimo de gente que conseguiu ter essa dimensão do todo, né, de entender que nós somos miscigenados, geneticamente e culturalmente, e muita gente dizia-se negra, mas dizia-se de descendência só europeia, ou dizia-se europeu e colocava lá uma descendência só indígena. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar esses temas ainda hoje, na academia, então, que dirá nas escolas. Então é só pra vocês pensarem um pouco essa dificuldade que a gente tem de mencionar a nossa identidade, quem eu sou, questão de raça, questão de cor, o que eu utilizo, qual é o termo mais correto, né? Raça ou etnia? Eu particularmente utilizo o termo etnia, porque raça é um conceito que a gente vê desde a antiguidade, mas que ele se desenvolve no sentido da distinção da superioridade e inferioridade no século XIX. Então é um conceito que surgiu justamente com força lá no século XIX para a inferiorização do negro e do asiático e do indígena. Então, porque daí tem a raça superior que é a raça branca. Isso tem muito a ver depois com as ideias de eugenia que vão ser desenvolvidas lá no nazismo. Então eu particularmente acho que a noção que nós utilizamos hoje de raça é de raça humana ou espécie humana, para ser mais específica ainda, né? A biologia diz que a gente não tem diferenças físicas suficientes para dizer que nós somos divididos em diferentes raças. Nós temos uma só raça, uma só espécie, que é a espécie humana. Não tem mais distinção. Então esse negócio de raça negra, raça branca, raça não sei o que, não tem mais. É uma perspectiva, claro, né? Tem diferentes autores que vão trabalhar a noção de raça ainda hoje. Eu particularmente prefiro a noção de etnia, que eu acho que ela diz mais respeito a essa questão também cultural, e não só ligada a um povo, né? Bom, mas enfim, com relação à noção de identidade e memória, e antes de nós irmos para a discussão e pegarmos um pouco dos elementos que vocês apresentaram, tem uma pesquisa que foi feita no México, mas que contou com a participação de várias universidades ao redor da América Latina, que revelou que os brasileiros, em específico, são um povo que tem uma dificuldade gigantesca em entender-se como latino-americanos. E isso também tem a ver, gente, com a nossa dificuldade em entender-se parte dessa cultura indígena e africana, porque a gente sempre puxa o gancho para a Europa. Vocês falaram nos comentários sobre isso. A nossa cultura, a nossa memória ainda é muito europeia, né, eurocêntrica, no sentido de que nós sempre contamos a partir da lógica do europeu. Isso é muito ruim, né? A história a gente sabe que ela foi se construindo a partir da Europa. E a antropologia também. O olhar que eles tinham sobre os indígenas era um olhar inferiorizante, de comparação, no sentido de se sentirem melhores. Então eu vou compará-los com a nossa cultura, que é, entre aspas, desenvolvida, civilizada, e vou fazer esse estudo justamente para eu me sentir melhor e mais magnífico, né? Nada que os europeus ainda não façam até hoje. Se vocês quiserem, inclusive, pensar um pouco essas questões do domínio da Europa e colonização da Europa sobre a América Latina ainda hoje, vou colocar pra vocês aí um texto que é Iguanas e Dinossauros, é um autor mexicano também, e ele faz um texto assim fantástico, mostrando como que até hoje a Europa coloniza a gente, como se a gente fosse um parque antigo, um parque dos dinossauros lá, onde eles vêm pra consumir turismo sexual e, enfim, pra passear no carnaval, que é o que vocês falaram bastante. Mas eles não querem ficar aqui, porque nós, na América Latina toda, não só no Brasil, nós somos um sinônimo da barbárie e do atraso. Então eles vêm pra cá pra se sentir melhores. Então é uma questão que ainda se mantém. Vou deixar o texto pra vocês darem uma olhada, porque é muito relevante. Eu não vou focar muito nessas questões, porque a gente não tem tempo pra tudo isso. Mas enfim, essa pesquisa, gente, que se chama Tão Distante e Tão Perto, Brasil e América Latina, eu também vou postar pra vocês verem os dados, revelou que 79% dos brasileiros se definem como brasileiros. 13% se dizem cidadãos do mundo, e eu tenho uma dificuldade gigantesca em entender o que é cidadão do mundo, né? Tipo, eu prefiro ser cidadão do mundo que ser brasileiro. 4% se afirmam latino-americanos, 1% se dizem sul-americanos, enquanto que 43%, gente, é a média de identificação de latino-americano com relação aos outros 6 países que foram pesquisados. Então, no resto da América Latina, a maior parte desses países pesquisados se sentem muito mais latino-americanos do que nós. Então nós temos uma tendência de nos aproximarmos historicamente da Europa e depois, na época da República, ali muito mais dos Estados Unidos. E parece que a gente não se sente parte da América Latina porque a gente quer negar as nossas origens relacionadas aos indígenas. Porque no resto da América, gente, a cultura indígena é muito mais forte. Eles também foram extremamente dizimados, mas eles conseguiram se moldar a ponto de fazer parte da memória nacional, ou pelo menos da cultura mesmo e da sociedade. Eles estão lá, né? Tanto que ainda tem
forte essa questão estética lá deles, da estética indígena. Você vai para esses lugares na América do Sul, na América Central e consegue ver a presença dos indígenas. Muito mais do que no Brasil, onde eles são excluídos. Então isso é uma questão histórica, gente. Não aconteceu de uma hora para outra e não foi acontecendo naturalmente. Foi construída, foi criada para nós. Então a gente tem uma dificuldade gigantesca em se entender latino-americano, né? Ainda que o termo latino-americano já seja opressor porque diz respeito à colonização, mas enfim. A gente tem uma dificuldade enorme de se relacionar com os povos vizinhos aqui, com os povos, não, com as culturas vizinhas, os países, ainda hoje. E por conta disso a gente nega e rechaça essa influência indígena e africana, né, negra de maneira geral. A gente tem uma dificuldade gigantesca em entender a importância dessas duas culturas na formação do Brasil. E agora a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre essa questão da identidade. Vocês colocaram algumas questões ali bem interessantes, né? O que revela identidade? Primeiro que a gente tem uma dificuldade gigantesca no Brasil em definir o que é a própria identidade. Tem uma questão que a gente tem que pontuar, que é como nós os vemos, e a outra é como os outros nos veem. Como os outros nos veem, vocês pontuaram muito bem, que é a lógica do carnaval, a da mulher que é fácil, como eu falei pra vocês, do turismo sexual agora há pouco. Nós temos a visão da corrupção, do futebol, da bagunça, sei lá, da impressão que o brasileiro não faz nada, ou aquele estereótipo de que a gente vive no meio do mato. Não que isso também não fosse bom, né? Não teria problema nenhum, se fosse o caso também teríamos que ser respeitados da mesma forma, mas não é o caso. Então existe todo um estereótipo com relação ao Brasil, mas não é só nosso, tá, gente? Ele é com relação à África e à Ásia. Nós, historicamente, tivemos, com o tempo, eles foram criando pra nós essa imagem de que nós somos atrasados, que nós somos exóticos, a nossa religião é pagã, tá tudo errado. As ditaduras na América são um grande foco, não se fala em outras coisas quando se estuda a história da América, se fala só em bagunça, em loucuragem, em comunismo, lá lá lá. Então parece que com o tempo, parece não, com o tempo, a Europa foi criando sempre visões estereotipadas sobre a América, a África e a Ásia. Então a gente não tá sozinho nessa parada. Mas com relação ao Brasil, a nossa identidade lá fora, inclusive esse texto que eu falei pra vocês dos iguanas e dinossauros ajuda a entender um pouco isso, nós somos super estereotipados. O texto fala, inclusive, conta, né, a história do mexicano que tem relação com outros países, ele vai estudar, se não me engano, na Espanha, e ele é o cara que tem que saber sambar, que tem que ser divertido, é todo aquele estereótipo do brasileiro. E aí tem o estereótipo do jeitinho, né, que o Holanda vai falar sobre isso. Ele vai discutir justamente essa questão, né, do que é esse jeitinho, esse homem cordial, o homem que dá conta de fazer as coisas tudo com um certo jeito, né, não tem muito um planejamento, a gente não tem medo de fazer uma gambiarra, um cambalacho, dar um jeito, não tem muita uma preocupação. Então essa visão que se criou dentro do Brasil e fora do Brasil, do brasileiro, é muito complexa, é muito difícil. E pelo tamanho do Brasil, que é um país continental, com tamanho continental, nós temos uma dificuldade gigantesca em definir o que é a identidade. Identidade é aquilo que revelaria a cultura específica de um determinado espaço, mas como o espaço é muito grande, a gente tem uma miscigenação, uma mistura muito grande de etnias, de culturas. Então a gente fica realmente se perguntando qual que é essa característica maior que define o Brasil, o que é a nossa identidade. Lá fora a gente já sabe que já tá dado, né? Já tem essa visão construída sobre nós, e aí, inclusive, isso se revela na figura do Zé Carioca. Não sei se vocês já acompanharam, conhecem, né? O pessoal mais velho aí da sala talvez já tenha visto o Zé Carioca, aquele papagaio que foi criado pela Disney na época da Segunda Guerra como presente pro Brasil, imaginem só. E ele é o cara do jeitinho, ele é o malandro. Ele é o tipo Seu Madruga na versão brasileira, né? Dá um jeito em tudo, só que muito pior, porque o Seu Madruga ainda é bonzinho, é fofinho, né? Mas o Zé Carioca, ele é maldoso, ele faz umas coisas bem sacanas. E ele tá sempre procurando o interesse dele. Então essa é a imagem que se criou do Brasil lá fora. Então tem até uma menina que tava, uma vez eu tava orientando ela tava discutindo justamente essa imagem do Zé Carioca. E a gente tava tentando entender a identidade do Brasil. O que a gente define como identidade no Brasil hoje? O que é ser brasileiro? E brasileira, né? Aí a gente tem que pensar a identidade em pluralidade, porque ela é uma coisa para determinados grupos, né? Cada grupo vai tentar lutar para que essa identidade seja a sua. Mas como a gente tem muitos grupos disputando essa identidade e a memória, porque são ambos espaços de disputa, fica difícil, né? Eles ficam tensionando para ver quem manda mais ou quem consegue mais espaço. Mas aí a gente chegou a essa dúvida.
que define o brasileiro? Aí lendo algumas coisas, a gente chegou, eu pelo menos cheguei à conclusão de que é realmente que vocês colocaram, alguns de vocês ali alertaram, que eu mais ou menos já tinha apontado no vídeo anterior, que é a questão da miscigenação. A gente não tem como definir que a cultura que define o Brasil, que melhor representa é a cultura do Sul, que é a cultura do Nordeste, que é a cultura do Carnaval, porque a gente tem uma miscigenação tão grande. E aí, justamente por conta dessa grande miscigenação e influência dos imigrantes no Sul, a gente tem uma questão africana muito mais forte no Norte, no Nordeste, a questão da cultura dos indígenas ainda em alguns lugares, lá na Amazônia. Então, assim, é muito complexo definir a identidade no Brasil a partir de nós. De fora já tá dado isso, né? A questão do jeitinho brasileiro e tal. Mas com relação a nós mesmos, nós temos uma dificuldade enorme. A gente acabou de ver uma pesquisa que a gente não consegue nem se entender brasileiro, mal e mal brasileiro, que dirá latino-americano. A gente tem uma dificuldade enorme com relação a isso, porque historicamente essa aproximação com a Europa foi muito grande, então o nosso único referencial é a Europa. E aí por isso que muita gente gosta de salientar a questão da imigração aqui no Sul como se a gente fosse melhor que o resto do país por conta da imigração europeia. Isso é péssimo, gente, porque a gente sempre vai estar hierarquizando a importância e influência das etnias na cultura e na formação do Brasil mesmo. Então o Brasil ele foi formado, isso é uma questão comprovada historicamente, por indígenas, por africanos, negros e por brancos, portugueses e depois tantas outras etnias que vieram para o Brasil. Mas a gente não pode simplesmente hierarquizar isso. Aí vem aquele texto do Von Martius, que vocês poderiam ter dado uma lida aí, eu coloquei pra vocês verem, como se deve escrever a história do Brasil. E o cara vai dizer que o branco é o grande motor, produtor da colonização, o homem branco veio aqui, fez tudo, obrigado homem branco por ter nos salvado. Ele vai supervalorizar a figura do branco, ele até coloca na história o negro e o indígena, porque se questionava muito naquele período, a gente vai contar a história a partir deles ou não? Vamos fazer de conta que não existe? Putz, mas o mundo já sabe que existe, a gente não pode simplesmente fazer de conta que não tá ali, né, como eles fizeram com a escravidão, usaram até o final e no final quando acabou lá, não, nunca nem vi, nunca nem existiu, vamos tirar os negros daqui, vamos mandar eles de volta pra África, que era um projeto que eles tinham, mas obviamente não deu certo. Então vamos marginalizar eles pra gente não ver, porque nós não queremos, porque eles trazem com eles, na pele deles, o estigma da escravidão, que é um passado que a gente quer superar. O Brasil adora fazer isso. Então o que acontece? Se joga nessa identidade, nessa memória, o negro e o indígena pro lado. Então no concurso do IHGB, lá no Como se deve escrever a história do Brasil, até se conta a história do africano e do indígena, mas eles são secundários. Então eles vão colocar lá que se não fosse o branco, grandioso, maravilhoso, fantástico, a gente não teria o Brasil tal qual ele é hoje. Então ele até conta um pouco da história dos indígenas, super estereotipada, falando da religião deles como se fosse exótica, estranha, selvagem, que era a visão que eles tinham na época, no século XIX. Isso é muito recorrente. A ideia de que os europeus são o Master Blaster, tudo que existe de melhor no mundo, e o resto é lixo. Né? Não que os europeus já não fizessem isso antes, mas o século XIX é o ápice, né, dessa glória toda. E aí eles vão começar a contar também a história dos africanos, mas sempre no segundo plano. Sempre africanos e indígenas estão no segundo plano. Então se vocês puderem dar uma olhada no documento, ele é muito legal, que vocês podem utilizar em sala de aula depois, porque ele é super rico no sentido de análise de fonte, tá, gente? Ele não é hoje um documento que você possa pegar lá aquelas informações e jogar pro teu aluno e dizer, realmente foi isso aqui que aconteceu. É só no sentido de analisar mesmo e criticar e entender por que os caras do século XIX estão criando esse discurso tão horrendo sobre o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, gente, não quer ser miscigenado. No século XIX, miscigenação é uma coisa ruim. Os países querem ser desenvolvidos, querem ser grandes, querem compor o hall das grandes nações mundiais, não pode ser miscigenado. Mas ia fazer o que? Esse Brasil já era, já desde o início da colonização, para poder povoar o Brasil, gente, Portugal estimulava essa relação entre indígenas e os portugueses, porque eles queriam proteger das invasões de outros países que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, não aceitavam a colonização do Brasil pelos portugueses. Então vamos povoar esse lugar aí, vamos jogar a gente para tudo que é lado. Então eles permitiram e incentivaram essa miscigenação. Aí no século XIX, que passou a ser considerado uma coisa ruim, que era sinônimo de atraso, não, então vamos dar um jeito de resolver essa questão aqui. Vamos começar a trazer imigrantes brancos para tentar branquear literalmente o Brasil, para não só usar na mão de obra livre, mas para
etnicamente falando, limpar o Brasil. Isso é muito terrível, gente, e era a pira do século XIX, né, era como eles entendiam as coisas naquele período. A gente hoje fica horrorizado, mas naquele tempo ainda pensava-se assim, tinham poucas pessoas que conseguiam sair desse contexto. Por isso que a gente não pode cometer o anacronismo de olhar o passado com os nossos olhos. O que pra nós hoje é um horror, pra eles era uma coisa habitual, normal, era o normativo, era a lei. Era permitido pensar assim, inclusive era a regra, era o normal, o habitual, certo? E aí, por isso que na história do Brasil, gente, não se vê, desde a época do século XIX, quando eles estão criando uma história para esse novo país, para essa nova nação, desde esse período a gente não vê a presença dos indígenas e africanos de forma efetiva. O negro e o indígena, eles estão sempre de forma secundária, como o Von Martius fez lá no Como se deve escrever a história do Brasil. E outra questão, com relação à identidade, então, eu acho que fica claro que o que define o Brasil é a miscigenação, é a mistura, e é justamente o fato de que, infelizmente, a cultura branca ela se sobressai às demais. Então é uma questão pra gente pontuar. Nossa identidade ela é formada pela mistura, e um de vocês, inclusive, colocou que a gente tem a capacidade, e isso é um aspecto positivo, de pegar um pouco do que tá no mundo inteiro e conseguir criar uma coisa nossa. O Brasil sempre fez isso, gente, com as grandes instituições, a própria prisão, né, que eu estudo, o Brasil pega os moldes europeus, mas ele se adapta aqui. O Brasil meio que caga pro resto do mundo, assim, de, eu peguei o modelo lá, ok, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso não revela necessariamente que a gente é descuidado ou que é aquela coisa do jeitinho que não vai se planejar e vai fazer do jeito que dá. Não necessariamente. Quer dizer que o Brasil também tem agência. A gente também tem gente no Brasil que tem personalidade pra dizer, não, a gente vai fazer do nosso jeito. Então é uma questão pra se pensar com relação ao Brasil, sim. Muita coisa a gente copia da Europa, inclusive, e hoje dos Estados Unidos. Vivemos lambendo o saco dos Estados Unidos e da Europa, com certeza. Mas, inclusive com a globalização, é difícil quem não faz isso, né, gente? Vamos combinar. A globalização ela mistura todas essas culturas e principalmente a norte-americana e europeia sobre as demais, né? Mas, enfim, nós temos essa questão da identidade mais ou menos pontuada. Eu acho que isso já ficou mais ou menos claro. Sim, temos uma identidade que é miscigenada, temos uma dificuldade gigantesca em definir um só modelo, um só elemento que nos caracteriza, então o que nos caracteriza é a diferença, e é a mistura de etnias. E agora, com relação à memória, gente, ela se diferencia um pouquinho da história, porque a história ela tem um rigor metodológico para trabalhar o passado. Então a gente tem um cuidado gigantesco para não ser tendencioso e não passar a mão na cabeça de um, não defender mais, e não supervalorizar a história de um determinado grupo ou pessoa, enfim. Com relação à memória, a gente tá falando normalmente de indivíduos em grupos, tá? Tem a memória individual, mas essa memória que a gente tá falando é a memória coletiva, que é a da memória da nação. A memória nacional hoje, gente, exclui o negro, o indígena, obviamente. Dentro da história eles até estão. Em certa medida a gente tá começando a estudar isso, né, nos livros didáticos cada vez mais isso vem aparecendo. Até pedi pra vocês darem uma olhada nos PCNs, na base nacional. Vocês vão ver, gente, que a maior parte dos currículos eles são europeus, infelizmente. Normalmente a gente estuda a história do Brasil a partir da colonização, a gente não estuda pré-história na América, a gente estuda uma série de questões que são relevantes. A própria África, né, o que existe antes da colonização e do contato dos portugueses com eles ou dos europeus de maneira geral. Então ainda é um currículo super europeu. Mas a gente vai mudando e vai trabalhando. Nós, enquanto historiadores e historiadoras, temos esse papel. Mas a memória, ela tá diferente disso, porque a memória é como os grupos querem contar o seu passado. E os grupos elitistas, a elite no Brasil, né, que é quem realmente produz essa memória hoje, infelizmente, e a história ajudou por muito tempo a perpetuar essas imagens horríveis, infelizmente, porque a história no primeiro momento ela defendia os grandes personagens, né, essa ideia das grandes personalidades, o Tiradentes, o Dom Pedro, lá. Mas depois a gente começou a cair na real e mudar isso. Porque no primeiro momento a história era muito financiada, então pelo próprio IHGB ali, né? O concurso Como se deve escrever a história do Brasil era financiada por eles. Então claro que eles vão fazer uma puxação de saco gigantesca. Mas a história que ajudou a fazer essa memória agora tem uma outra perspectiva, só que a memória continua ainda sendo tendenciosa e voltada a determinados grupos. Então essa elite que está construindo essa memória no Brasil, ela exclui o indígena e o negro, ou conta a história sempre inferiorizando eles, colocando eles no segundo plano, sendo que foram eles que construíram o Brasil em todos os sentidos. E o livro do Gilberto Freire, eu volto a falar dele, Casa Grande Senzala fala bastante sobre isso, que os brancos, eles eram até alimentados, eles limpavam até quando eles faziam as necessidades, eles é que limpavam os brancos. Então, assim, eles fizeram o Brasil em todos os sentidos. Né, os indígenas no começo e depois os negros.
culturalmente e materialmente falando, né? E aí, essa memória ela vai dar conta de esconder esses caras e afastar. Então a nossa memória no Brasil, ela é branca, ela é elitista, não é de pobres, não é de mulheres, porque a gente não vê personalidades femininas, não é do homossexual, não é das minorias em nenhum sentido, tá? Ela é uma história religiosa, ela é uma história super tendenciosa, tá? Então a memória, ela conta o que ela acha interessante do passado, ela não conta necessariamente o que aconteceu. Na história a gente sabe que é muito difícil ter a visão total do que realmente aconteceu, mas a gente tenta trabalhar com parcelas de verdade. A memória, não. Ela tenta criar uma boa imagem daquele grupo que tem essa memória. E por isso a nossa memória era tão tendenciosa, exclui tanto os indígenas e os negros. Com relação à memória, só pra gente finalizar, até uns anos atrás, aí era muito comum as pessoas terem uma disciplina na escola que era educação moral e cívica. Então eu tenho esses livrinhos aqui, eu até ia passar pra vocês se a gente tivesse aula presencial, mas quando a gente voltar eu posso mostrar, que eram apostilas, gente, que eles utilizavam pra definir, não sei se vocês vão conseguir enxergar, o que era bom e o que era ruim, o que era moral e o que não era, o que é um bom cidadão. Então, essa memória nacional e a identidade também foram sendo forjadas pelo Estado no decorrer do tempo. Ainda que nós sejamos super miscigenados, tem elementos que nos unem em certa medida, como o hino, como os brasões, como, por exemplo, a bandeira. Então nós temos vários elementos que nos ajudam a criar essa identidade do que é o Brasil. A língua, a questão da moeda, tudo isso ajuda. E aqui eles criam imagens como a do Tiradentes, por exemplo. Alguns de vocês até falaram, acho que uma pessoa falou sobre a questão do Tiradentes lá. Gente, qual que é a memória do Tiradentes? É claro, tem essa pira dele ser uma pessoa branca, mas a memória dele não é do período dele, é da época da República. Eles criam uma história sobre um personagem que lutava pela independência do Brasil, que não é o caso, porque eles não estavam querendo a libertação do Brasil, eles queriam a libertação de Minas. E que hoje se tornou herói. Aqui, gente, eles falam dele como um homem forte, bravo e heróico. Todos esses manuais traziam uma perspectiva do Tiradentes como o grande herói. Porque isso une as pessoas. Então, como a gente é muito miscigenado, eles têm que criar elementos para nos unir. E isso diz respeito à criação de uma memória. Então, a nossa memória hoje é assim porque o Estado criou ela para nós dessa forma. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui hoje, senão vai ficar muito comprido os vídeos. E na próxima aula eu vou discutir outras questões com vocês de como que a gente trabalha dentro da antropologia a questão dos povos indígenas. E depois nós vamos começar a discutir a antropologia mais especificamente. É isso, muito obrigada.